Vamos finalizar conhecendo o cilindro. O cilindro, ó, a gente vê esse sólido aqui no formato de uma latinha, certo? Como se fosse uma lata de salsicha. Não digo que seja uma lata de refrigerante, né? Porque a refrigerante tem umas voltinhas em cima, logo no começo. Uma lata de salsicha, de feijoada, certo? Então, ó, vejam, aqui é um cilindro, só que esse é o oblíquo e temos esse que é reto. Vamos começar a conhecer alguns elementos do cilindro. Temos o centro da base superior, chamamos de olinha, porque nós temos duas bases, né? A base superior e a base inferior. Ó, a base inferior, né? O centro também chamamos de O. O raio da base, que é R, tá bom? Chamamos de R. O eixo central, que é esse eixo aqui, ó, que sai do centro superior até o centro inferior, o centro da base. Esse eixo, essa extremidade aqui eu chamo de eixo. Temos a geratriz também, que é essa linha aqui que pega de um ponto da base, do círculo da base, até um ponto da base superior até o ponto da base inferior. Chamamos de geratriz, nós já vimos isso. Temos a altura, né, que chamamos de H. A base, raio da base, pronto. Então, esses são os elementos, certo? Agora, vejam aqui, nós temos o cilindro reto, né? Ou seja, ele é todo retinho. Quais são os elementos desse cilindro? Nós temos o raio, né? Ó, daqui para aqui, do centro até um ponto do círculo é o raio. Daqui até aqui nós temos a geratriz. E quando a gente vê do eixo central da base até o eixo central da base superior até o eixo central da base inferior, nós temos a altura, certo? O que é que a gente vê? Que a geratriz é igual à altura em um cilindro reto, certo? Vamos ver também que o cilindro também é um sólido de revolução, porque através de um eixo, certo? Que passa pelo centro. Quando nós fizemos uma rotação de 360 graus, semelhante à esfera e o cone, ó, o que é que a gente forma? O cilindro. Quando a gente vai girando, né? Girando tudo isso aqui, forma o cilindro, certo? Também é um sólido de revolução, tá bom? Agora, seção meridiana, quer dizer o quê, ó? Semelhantemente aos outros que nós vimos, se eu pego uma figura planificada e divido esse cilindro ao meio, o que é que eu vou ter, ó? Eu vou ter um raio e outro raio. Vou ter dois pedacinhos de raio. Então, essa parte aqui é um raio e essa parte aqui é um raio, né? Eu tirando essa parte todinha daqui, ó, ela tá aqui agora, eu tirei ela de dentro, o que foi que ficou, ó? 2R, um R mais um R, 2R, certo? Que como ele e aqui a altura é o quê? 2R, certo? Eu sei que a geratriz é igual à altura em um cilindro reto, tá bom? Observação, ó, se o cilindro é equilátero se sua seção meridiana é quadrada. Se a seção meridiana é quadrada, né, os lados são iguais, então o cilindro é equilátero. Logo, a geratriz vai ser o quê? 2R, certo? 2R. A sua geratriz vai ser igual a 2R, tá bom? Porque esse lado é igual a esse. Joia? Agora aqui, ó, o cálculo, né? O cálculo, as formulazinhas das áreas e volumes, ó. A área da base, vejam que a base de um cilindro é o quê? É um círculo, né? É um círculo. Para calcular a área da base, πr ao quadrado.
É um círculo, πr ao quadrado. O volume, πr ao quadrado vezes a altura, ó. πr ao quadrado vezes a altura. Eu encontro o volume. A área lateral, 2πr vezes a altura. Por que 2πr vezes a altura, ó? Vejam bem, eu tenho esse cilindro aqui, ó, certo? Aí, se eu planificar ele, ó, quando eu abrir isso aqui, ele vai ficar dessa maneira, planificado. Agora, perceba que, se eu fechar tudo isso aqui, vai ser o comprimento da circunferência. Então, quem é o comprimento da circunferência? 2πr. E aqui, ó, é a altura, certo? Para eu calcular a área de um esqueci o nome agora, falei, meu pai. De um retângulo, é o quê? Base vezes altura. Vai ser 2πr vezes a altura. Não é a área lateral? A área lateral não é um retângulo? Aí, quem é a área lateral? 2πr vezes a altura. Certo? Por isso. E a área total, 2 vezes a área da base, porque ele tem 2 círculos, então é 2 vezes a área da base, mais a área lateral, que é essa parte aqui, ó. Tá bom? 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Encontramos a área total, tá joia? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Já tô tão cansada. Calcule a área lateral de um cilindro circular reto de raio R de raio 4 centímetros e geratriz de 10 centímetros, tá bom? Se ele é um cilindro circular reto, eu já sei que a sua geratriz é igual à altura, que é igual a quem? 10 centímetros. Aí eu vou aqui. Quem é a área lateral? Ele quer que eu calcule a área lateral. É 2πr vezes a altura. Né, a área lateral? Foi o que a gente viu aqui. A área lateral vai ser quem? 2 vezes π. O raio é quem? Ele já deu aqui, ó. Raio de 4 centímetros. 4 vezes. E a altura? 10. A área lateral é igual 2 vezes 4, 8. 8 vezes 10, 80 centímetros quadrados, certo? Memorizem essas fórmulas aqui, ó. Principalmente essa, volume πr ao quadrado vezes a altura. Área da base, πr ao quadrado, porque é um círculo. Área lateral, 2πr ao quadrado, porque quando a gente planifica, a lateral dele é um retângulo, base vezes altura. E a área total, área da base mais área lateral, certo? Vamos lá para os exercícios.